Oi gente, tudo bem? A aula de hoje é direcionada para vocês que têm ainda um pouco de dificuldade de fazer a apreensão do tema e da problemática dentro de uma prova de redação, tá? E para isso, eu separei aqui os últimos temas do Enem para que a gente faça esse exercício, né? E que seja também mais fácil depois, né? Que dê mais segurança para vocês na hora de fazer a leitura da proposta de redação e da apreensão, né, do tema e da problemática sobre os quais eles esperam que vocês escrevam. Então, essa aula é para você que ainda não entendeu bem o que significa tema, o que significa problemática, tá? Então, eu espero que seja bem esclarecedora essa aula para vocês. Vamos lá? Primeiro, pessoal, é importante que a gente parta de certos conceitos, tá? O primeiro conceito é assunto. E o que é o assunto? Assunto é aquilo sobre o qual nós vamos conversar ou nós vamos escrever alguma coisa, tá? Então, ele é um tópico, né? Que será o mote daquilo que a gente vai produzir, né? E ele costuma ser mais geral, mais aberto, mais genérico, né? Mais abrangente. Por exemplo, se eu der aqui um assunto, né, para uma discussão, vou falar sobre o tempo, né? O tempo é sempre assunto de fila de pão, de banco, enfim. O tempo. Então vamos falar sobre o tempo. O tempo, então, é um assunto mais genérico, né? Ou falar sobre educação, ou sobre saúde, ou sobre a mulher, ou sobre doenças, enfim, eu tô sendo bem genérica aqui. Obviamente que uma banca de vestibular não vai trazer um assunto para vocês discutirem, até porque ele é muito aberto, muito amplo. Então vocês se sentiriam bastante insegurança de fazer a prova e eles também, né, o pessoal da banca ficariam malucos, né, corrigindo milhões de textos diferentes. Então é importante que vocês façam essa distinção do que é assunto e do que é tema, né? Tema é um aspecto dentro do assunto. Então, esse segundo conceito também é importante que vocês entendam. Tema é um recorte do assunto, é um aspecto sobre o qual nós vamos também nos debruçar para fazer uma discussão mais específica, né? Então, não é tão abrangente. Se eu falo, por exemplo, que violência é um assunto, então violência nos centros urbanos seria um tema, né? Ou violência contra a mulher seria outro tema, ou violência nos presídios seria outro tema. Entenderam? Então eu parto de um assunto que é mais geral, né? E o tema é um aspecto dentro desse assunto, né? E a problemática, gente, é um ponto de tensão existente dentro de um tema, né? E nós percebemos que os temas do Enem, por exemplo, né? Eu tô tomando aqui o Enem como base para análise. O Enem traz no tema já a problemática incutida, né? Em outros exames de redação, por exemplo, FUVEST ou Unicamp, às vezes ela vem implícita, ela vem mascarada, ou mesmo vocês devem elaborar a própria problemática, né? Dentro de outras provas de redação. Agora o Enem, ele costuma trazer a problemática bem explícita, né? Bem à mostra. Entretanto, né, algumas situações, e eu vou mostrar aqui para vocês hoje, em que a problemática pode aparecer de maneira implícita. Mas por que é importante que haja problemática? Para vocês discutirem, né? Eles esperam que vocês façam uma discussão sobre essa problemática dentro do tema, ok? Então vamos olhar aqui um pouquinho a prova de 2015 do Enem. Né? O Enem trouxe aqui a prova de redação e esse enunciado. No enunciado, eles pedem lá o seguinte: escreva, né, redija texto dissertativo sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então veja, o tema, ele tem um enunciado bem amplo. Vocês devem considerar, pessoal, todos os elementos aqui presentes. Mas qual seria o aspecto mais geral desse tema, né, que nós chamaríamos de assunto? No caso aqui, violência, né? Então, violência é o aspecto mais genérico, mais abrangente.
O recorte dentro desse tema, desse assunto aqui, né, violência, é o tema. Então, o tema qual será? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse ano aqui, pessoal, teve uma incidência muito grande de 0. Por quê? Muitos participantes colocaram na redação uma discussão sobre violência contra a mulher e não tocaram na problemática, que seria justamente a persistência da violência. Então, claro, eles estão falando que existe a violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas o ponto de tensão dentro desse tema é justamente a persistência dessa violência. Né, tomando em base aí que já houve várias medidas, né, de contenção dessa violência, mas essa violência persiste, infelizmente, na nossa sociedade. Então, vejam também, é importante considerar todos os elementos, né? Então, eu vou tratar aqui na minha redação sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu também não posso desconsiderar esse elemento aqui, né? Então, eu tenho que focar a minha discussão na realidade brasileira. Se eu falo de um jeito mais genérico, por exemplo, não abordando a sociedade brasileira, eu vou tangenciar a minha redação, né? Então, vou perder muitos pontos e posso, inclusive, zerar o meu texto. Em 2016, o Enem trouxe o seguinte tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vejam, de novo, eu tenho aqui um aspecto mais geral, né? E a gente vai falar sobre religião, né? O tema vai falar sobre religião. E um aspecto dentro da religião aqui é falar sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual é o ponto de tensão maior aqui, pessoal, que eles estão esperando que vocês discutam na redação, né? Justamente os caminhos que vão combater essa intolerância. Então, claro, existe ali o problema, né, grandão, a intolerância religiosa no Brasil existe, mas o ponto problemático aqui colocado em questão é pensar justamente em caminhos que vão combater esse problema, né? Então, essa é a tarefa, né, o momento de tensão para vocês fazerem a reflexão e, obviamente, né, a resolução dessa prova de redação aqui. Tudo bem? Então, vejam, até agora a gente está vendo aí problemáticas bem explícitas, né? Caminhos para combater, né? Persistência da violência contra a mulher, né? Em 2017, o Enem trouxe um outro tema, que era o seguinte: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vocês conseguem ver ali a parte mais genérica, né? Estou falando aqui sobre educação, sobre promoção de educação, sobre formação educacional, né? O tema, né, que é um aspecto desse assunto mais global, mais amplo, mais abrangente, é exatamente discutir sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, né? Então, ali está o tema. E onde está o ponto de tensão, hein, pessoal? Em desafios, né? Eu encontro desafios na formação educacional dos surdos no Brasil. Então, os surdos encontram desafios diferentes de outras pessoas que não são surdas. E são exatamente sobre esses pontos aqui, né, sobre esses desafios, quais são esses desafios, né, quão graves eles são, né, que a banca espera que vocês discutam na redação, né. Então, vejam, ó, de um aspecto mais amplo, né, eu tiro um recorte, um aspecto dentro desse mais amplo, né, desse assunto, que é bem genérico, eu tiro uma parte mais específica e dentro dessa parte específica eu busco um ponto de tensão, que nós vamos chamar aqui de problemática, tá? Em 2018, um outro tema. Qual foi o tema aqui? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. De novo, né? Um baita de um enunciado. E qual é o assunto mais geral aqui? Internet. Então, assim, é um aspecto mais abrangente, a gente tem a internet aqui. E qual o recorte dentro desse assunto, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
E vejam, dentro desse tema, eu já vejo 2 pontos problemáticos, né? O primeiro, que é a manipulação que está acontecendo, né? Nós, como usuários de internet, nós estamos sendo manipulados pelo quê? Pelo controle de dados. Então, estão controlando os nossos dados na internet e com eles, né, com esse controle, nós estamos sendo manipulados. Então, esses 2 pontos de tensão, eles são os pontos centrais da problemática encontrados aqui dentro desse tema, né? Então, pessoal, vocês precisam levar em consideração toda essa reflexão que a gente está fazendo antes. De novo, se vocês falarem só sobre manipulação de usuário e não tratarem do controle de dados, vocês estão tangenciando o tema, vocês vão fugir ao tema e podem, né, levar 0 na prova, porque fuga temática é 0. E um último, pessoal, que eu tenho aqui sobre o Enem é o tema do ano passado, né, que tratava justamente da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então eu tenho um enunciado aqui que tem como aspecto mais geral falar sobre cinema, né? Mas vejam que dessa vez o Enem não traz um ponto de tensão ali explícito, né? Como aconteceu nos outros anos. A gente viu em 2015 na persistência da violência, a gente viu em 2016 os desafios, caminhos para combater a intolerância religiosa. A gente viu em 2017 desafios na formação educacional dos surdos. Em 2018 nós vimos a manipulação do usuário. Então, em todos os anos aqui nós estamos vendo, né, nesses 5 últimos anos, nós estamos vendo a presença da problemática de maneira explícita no enunciado, né? Aqui, quando eu olho para o tema, eu não vejo um ponto de tensão, né? Porque democratização é um aspecto positivo, o acesso também é. Cinema no Brasil, né, é o que acompanha ali o acesso. Então, aparentemente, eu não tenho um ponto de tensão. Então, como eu vou achar a problemática? Eu vou perguntar exatamente para esse enunciado, se não houver ali a presença de um ponto de tensão, né, dessa problemática, eu vou perguntar qual é o problema na democratização do acesso ao cinema. Quando eu faço essa pergunta, qual é o problema dentro desse tema, aí eu acho rapidamente. Por exemplo, falta de democratização nesse caso, né? Porque não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nem todas as pessoas, as pessoas que moram no Brasil, né, ou que habitam o Brasil, têm acesso ao cinema. Então, esse direito não é garantido a todo mundo. Dessa maneira, eu encontro a problemática aqui a partir de uma interpretação do enunciado. Vejo então dessa maneira que a problemática não está ali explícita, e sim implícita. Eu vou mostrar para vocês aqui uma introdução, uma abordagem de tema feita por uma aluna muito querida minha, chamada Rafaela Moraes, e ela ganhou uma nota imensa no Enem no ano passado, e 920, e ela fez o seguinte, gente, a introdução dela, como vocês bem sabem, né, quem não sabe então é bom saber, que a introdução é o primeiro parágrafo e é justamente nele que vocês vão apresentar o tema e a problemática, certo? Então, vocês viram lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok, esse é o tema. Qual é o problema? A falta de democratização, que se encontra de maneira implícita, né? Eu interpretei o enunciado e encontrei ali dentro um problema. E a Rafa fez o seguinte aqui na redação dela. Ela começou a redação dela assim: o incentivo à chegada de diversas vertentes da arte no Brasil, tal qual o cinema, assoma-se em 1922, dada a Semana de Arte Moderna. Isso posto, a propagação da pluralidade cultural nas entranhas sociais era a proposta visada pelo movimento vanguardista. Ela faz aqui, né, uma rebuscada histórica para mostrar que o cinema também veio, né, com as diversas vertentes de arte, né, dada a Semana de 22, ela usou ali o conhecimento de literatura. E ela traz o seguinte: uma das propostas desse grupo, né, dos modernistas, era propagar
a pluralidade cultural em todas as esferas sociais, em todos os estratos sociais, né? Mas aí ela traz um ponto de tensão. Olha ali a problemática já aparecendo. Não obstante, né, o crescimento exponencial de estabelecimentos cinematográficos ocorreu de forma sustentável nos centros urbanos, perante o rápido processo de industrialização, acarretando a restrição das periferias brasileiras à sétima arte. Lembram lá que eu preciso, além do tema, né, dar atenção à problemática? Ela trouxe aqui tema, né? Ela está falando de cinema, ela está falando de acesso ao cinema, ela está falando de democratização de acesso ao cinema e ela está falando da falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então a gente vê aqui pontos que seriam mais amplos, o assunto, né? Falar sobre cinema, mas é claro que o Enem não espera que vocês falem sobre cinema, eles querem que vocês abordem tudo, né? O que está presente naquele enunciado. Então, eu vou falar sobre acesso, democratização do acesso, que era a proposta dos vanguardistas lá, dos modernistas, e que não aconteceu, né? Porque os cinemas, eles se estabeleceram nos centros urbanos, acarretando a restrição das periferias ao cinema. Então, vejam aqui que ela fala da falta de acesso, né, da falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então ela contemplou na introdução dela todos os elementos esperados pela banca corretora. E isso que eu espero que vocês também façam. Mas para isso, gente, é preciso, primeiro, saber bonitinho que o assunto é esse aspecto mais amplo e o Enem não espera que vocês façam uma redação sobre o assunto, né? Eles esperam que vocês façam uma redação sobre o tema proposto e que vocês abordem a problemática dentro desse tema, de maneira imprescindível, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um exercício para vocês pensarem, tá? E aí vocês deixam no comentários, aqui nos comentários do vídeo, o que vocês entenderam como tema e problemática dos 3 enunciados que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro, né? Vocês vão olhar esse enunciado, vão fazer de conta aí que está dentro de uma proposta, né, esse exercício, e aí vocês vão olhar para esse enunciado, desafios na preservação das matas nacionais. Onde seria o assunto, que é o mais amplo, é mais genérico, sobre o qual não é para vocês focarem, né, é um mais amplo. Qual é o tema e qual é a problemática, o ponto de tensão, e se ela está ali explícita ou não. Né? No segundo, manifestações populares como prática cidadã. Vocês vão fazer esse mesmo caminho, né? Qual é o assunto, o aspecto mais geral, qual é o tema, que é sobre o qual vocês vão fazer a redação, e qual é o problema, né, existente dentro desse tema. E por fim, entraves na formação educacional dos indígenas no Brasil, né? Também quero saber assunto, aspecto mais geral, tema, aspecto mais específico e problemático, o ponto de tensão existente nesse tema. Tudo bem, gente? Eu espero ter sido bem clara aqui. Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário, fazer alguma sugestão, né? Eu vou gostar muito de ler e faço com prazer a interação com vocês. É muito importante para mim, para eu saber se vocês estão conseguindo absorver esse conteúdo de uma maneira bem proveitosa. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!